Amados irmãos, é um prazer estar com vocês novamente por nosso canal TV Streaming Brasil. Eu gostaria de trazer uma palavra baseada no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Em momentos sombrios, momentos de dificuldades, a palavra de Deus tem palavras de esperança para cada um de nós, para todos. Ela traz consolo, conforto, traz esperança, porque ela é viva, ela é eficaz. E assim nos diz o Evangelho de Mateus no capítulo 6. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Palavra maravilhosa de Jesus, que nos instrui a não andar ansiosos por motivo algum relacionado à nossa vida. E a partir do versículo 26, a palavra começa a nos mostrar provas, motivos para que não andemos preocupados. O Senhor Jesus fala das aves do céu. Elas não plantam, elas não cegam, elas não guardam em celeiros. Porém, apesar de tudo isso, o vosso Pai Celestial as alimenta. O nosso Deus, Jeová Jiré, as alimenta. E aí, Jesus faz uma pergunta aos seus ouvintes, e obviamente a nós, quando ele diz: não tendes vós muito mais valor do que elas? Que impressionante essa palavra de Jesus aos nossos corações. Nós valemos muito mais do que as aves. Uma das provas de que nós valemos muito mais do que as aves foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, todo homem, toda mulher que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus nos dá tanto valor que Ele entregou a sua própria vida. Deus, Ele nos ama tanto que Ele entregou o seu próprio Filho. E há um versículo na palavra de Deus que há uma pergunta que diz assim: como não nos dará todas as demais coisas se Ele entregou o seu Filho? Será que Ele não nos dará todas as demais coisas? Por isso nós devemos descansar em Deus, porque se os passarinhos que não planejam nada, que não guardam em grandes celeiros os seus alimentos, o Senhor supre as suas necessidades, quanto mais nós. E essa preocupação, o Senhor Jesus também, Ele nos ensina a partir do versículo 27, é uma preocupação desnecessária ou inútil. Ele diz assim: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Amados, nós não podemos aumentar pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho ou pela nossa preocupação, nem sequer um dia da nossa vida, ou aumentar o nosso tamanho, nossa estatura. Nenhum esforço que façamos, esforço humano que façamos, será suficiente para aumentar as nossas vidas. Então, essa ansiedade, essa preocupação
com o dia de amanhã, embora faça parte de nós, seres humanos limitados, é inútil, porque o dia de amanhã, e nem precisa ser o dia de amanhã, daqui 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, pertencem a Deus, e só Ele sabe o que vai nos acontecer, e Ele suprirá as nossas necessidades com toda certeza. E aqui no versículo 28, fala do vestuário, e diz assim: por que vocês andam ansiosos com relação às suas roupas, ao seu vestuário? Aí ele diz, faz mais um exemplo com a natureza, e manda que a gente olhe os lírios do campo, como eles crescem, eles não trabalham e nem fiam. Inclusive, Jesus aqui ele faz alusão ao rei Salomão, que nem em toda a sua glória se vestiu como esses lírios do campo. E aí diz a Bíblia no versículo 30, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Mais uma vez o Senhor Jesus nos desperta e nos alerta e nos exorta para que despertemos a nossa fé. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos ter fé. Nós precisamos ser fé. E a definição de fé de Hebreus 11 é que a fé é a certeza das coisas que a gente não consegue ver com os nossos olhos físicos, mas podemos enxergar com os olhos espirituais quando olhamos para Cristo, autor e consumador da nossa fé. E o versículo 31 diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou o que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Outra palavra importante de Jesus aqui é o conhecimento de Deus de cada uma das nossas necessidades. Nós temos problemas, enfrentamos enfermidades, enfrentamos a morte, enfrentamos desemprego, enfrentamos endividamento, crises existenciais, depressão, problemas no governo que nos afetam diretamente, mas a palavra de Deus diz que o Senhor sabe de todas essas coisas. E porque Ele sabe de todas essas coisas, nós precisamos nos acalmar, nos aquietar. Como diz aquela palavra, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O nosso Deus está trabalhando, Ele está agindo, porque Ele conhece todas as coisas. E aí vem um dos versículos mais impressionantes da palavra de Deus, no versículo 33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor aqui nos dá um princípio que nós devemos seguir, um princípio tremendo, que é o de buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Você quer ter o suprimento na sua vida? Você quer conquistar as coisas que você tanto deseja? Então, em primeiro lugar, busque o reino de Deus. E buscar o reino de Deus é fazer a vontade de Deus. E no último versículo 34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amados, diante desse desafio de Jesus colocado a cada um de nós, eu quero desafiar você também a acreditar, a ter fé que esses problemas que você está passando, essas lutas que você vem enfrentando, o Senhor vai dar solução a cada uma delas. Acredite, receba, tome posse da bênção de Deus
sobre a sua vida. E creia que você é superior aos passarinhos. E creia que o Senhor vai suprir, vai te dar alimento, vai te dar vestuário. O Senhor vai suprir cada uma das suas necessidades. Acredite. E eu profetizo sobre a minha vida e sobre a tua vida coisas surpreendentes de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.